A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou assim, achando engraçado, né? Porque até lenda estão criando a meu respeito. É uma maravilha, né? Esse povo é no esforço, né? No esforço de defender heresias, né? Inventam lendas, né? Então, vamos a destacar o seguinte. Gideone Fernandes escreveu: Irmã Margarete de Vito Martins, me fala sobre essa história do Jair. Quero saber sobre esse falso profeta do YouTube. E a Margarete de Vito Martins responde: Gideone Fernandes, irmão, há anos atrás ele enviou ao Brás sua proposta. A mesma consistia em retirar o livro de Tiago da nossa Bíblia. A CCB não aceitaria mais Tiago como livro inspirado. Além disso, ele seria o ancião mor do Brás. O adultério não perderia mais a liberdade. Enfim, o que ele queria está totalmente fora das Escrituras. Suas ideias não foram aceitas. Então ele passou a combater a CCB nesses 17 anos. Todo tipo de calúnia. Após a fundação da CCMJ, ele fez o mesmo. A CCMJ também não aceitou suas sugestões e o mesmo foi expulso. Mas ele combate a CCB, pois queria ser ancião do Brás. É uma lenda, né? Isso é uma lenda. Tá bom. Bom, na verdade, eu observava, né, no meio da Irmandade, essas heresias, né? Essas heresias que eu estou denunciando aí. E, evidentemente, eu achava na minha cabeça que isso era porque o irmãozinho, coitado, né, não conhecia o ensino da palavra de Deus. Ele certamente... que pena, né? Ficava com dó. Até que no ano de 2000 eu descobri que praticavam listas secretas de ensinamento. Eu não sei se você já ouviu na congregação alguma pregação, né, dizendo o seguinte: os teus pecados eu vou colocar em cima do telhado para que todo mundo veja. Você já ouviu essa pregação? Eu já ouvi essa pregação. É verdade mesmo, o Senhor Jesus mesmo falou que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não haja de ser sabido. Então, e como é que foi que eu descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos? Vejam bem, é o seguinte, né? Eu perguntei, né, para um irmão que é cooperador, eu falei: irmão, eu não entendo, sabe? Porque todos os anos, terminada a assembleia, são lidas listas de ensinamentos, mas são coisas que todo mundo sabe, né? Coisas assim, sem importância, coisas que há 3, 4, 5 anos atrás era de uma maneira, hoje já é diferente. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo. O que está acontecendo? Como é? E ele, lépido e faceiro, ele foi lá na Bíblia dele, né, que vem toda ela embalada dentro de uma capa de zíper, ele abriu e tirou, e me deu uma lista na minha mão. E me explicou, falava, porque são 2 listas, né? Uma lista para o público em geral e outra lista para os anciãos, para o ministério. Ele não falou que era para os anciãos, ele falou que era para os ministérios, os membros do ministério. E eu li um ensinamento, até achei importante a leitura e achei válida em si. Dizia o seguinte, eu não vou reproduzir as palavras, porque isso... Veja, estou falando do ano 2000. Nós estamos em 2018. Né? Mas dizia o seguinte, que
os irmãos que não deveriam falar na tribuna a respeito de si mesmos, né? Da sua experiência de vida, do que havia acontecido com eles. E, inclusive, eu queria até chamar atenção a respeito disso com este irmão. Por quê? Porque ele teve uma infância sofrida, sabe? Filho de pais pobres. Muitas vezes ele foi trabalhar e levava na marmita uma banana para almoçar. E ele trabalhava, fazia serviço às vezes de office boy, né? Fazia serviço de buscar coisas na rua, ou levar alguma coisa para alguém, e a empresa dava dinheiro para a condução. E ele fazia o percurso a pé para economizar aqueles trocados, para ele poder comprar uma cocada, uma paçoquinha, um drops, porque ele tinha desejo de comer um doce, e ele era de uma família que nem tinha condições de comprar um doce sequer, sabe? Então, e ele falava isso muitas vezes no púlpito, falando dessas etapas de sua vida, onde ele sofreu muito, né? E eu estava desejoso de dizer a ele que não fizesse isso, porque isso gera idolatria, tá? Que a gente não deve falar o menos possível a nosso próprio respeito, entende? O que interessa num culto é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, não a nossa pessoa, não aquilo que nós fazemos ou que pensamos, etc, etc, etc. E era isso aí que o ensinamento estava ali, embutido naquela lista. Mas o segundo ensinamento que eu li era alguma coisa assim, dizendo que os ministros, viúvos, eles não deveriam casar-se com mulheres viúvas ou divorciadas. Entende? Bom, eu li isso aí, eu não sou capaz de reproduzir, já contei por quê, né? Há muito tempo atrás, né? E eu fiquei assim, sabe, eu quis ler mais um pouco, e ele tomou rapidamente a lista da minha mão, sabe? Eu acho que ele lembrou, né, que essa lista era secreta e que eu jamais deveria estar lendo o conteúdo dela. Hoje eu entendo isso, né? Na época eu achei estranho, né? Ele tomou da minha mão, assim, sabe? Entendeu? Mas o que eu vi foi até permissão de Deus, porque eu fiquei refletindo e entendi, né? A grande questão é o seguinte, mas que história é essa? Um irmão seu viúvo não pode casar-se com uma viúva, né? Tem que ser com virgem, não pode casar-se com uma divorciada. Bom, até aí dá para entender, às vezes é uma mulher que tem uma história de relacionamento marital com alguém e que é muito contraditória, etc. E por aí vai, né? Então, alguma coisa poderia refletir no testemunho pessoal dele. Mas casar-se só com virgens, isso é coisa lá do Velho Testamento. É os sacerdotes lá do Velho Testamento que havia ensinamento na lei do Velho Testamento para que os sacerdotes só casassem com mulheres virgens, né? Então, mas veja, por que ele tirou isso tão rapidamente da minha mão? Foi uma violência, entende? De repente, sabe, da minha mão. E eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Nessa lista tem coisas que são pregadas que só os anciãos têm conhecimento e que são pregadas na tribuna e que, em razão dessas mensagens, que são mensagens subliminares, manipulam a mente das pessoas. E como não há um ensino bíblico, a pessoa nada sabe do que a Bíblia diz, isso cola e elas ficam repetindo estas coisas para outras pessoas, né? Bom, daí eu me indignei.
Eu me indignei, porque isso é evidente que não procede de Deus. O Senhor está fora dessa parada. O eterno Deus verdadeiro, o Deus da verdade, não está nessa parada. Então, eu comecei a esclarecer as pessoas, ensinar as pessoas o que a Bíblia diz. E fui fazendo isso na época. Na época havia um site, né? E até eu ficava escandalizado, ficava assustado com ele, que era o Reforma CCB, lá do Ricardo Adão, né? E eu comecei a mexer em listas secretas, 2 listas, uma para consumo público e outra dirigida só aos ministros, conforme eu tinha descoberto. E deve ser os anciães que não concordam também com esse negócio de ocultismo, porque isso é ocultismo, começaram a nos enviar as listas secretas de ensinamento, que hoje nós temos todas elas, desde o ano de 1960 até 2012, quando eu entendo, embora não possa afirmar, eu entendo que o Ministério proibiu estes irmãos que começaram a tornar público estas listas secretas de ensinamento, os tópicos de ensinamentos secretos, começaram a tornar público. Um dos endereços é esse daqui que você está vendo, esse outro também aqui, né? Então, proibiu que o que está publicado que fique, mas que as novas listas do ano de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, fiquem escondidos, não sejam publicados. Então, eles estão com um zelo maior, porque descobriram que eu, ao longo dos anos, estou usando esses ensinamentos para denunciar os erros e os absurdos do ministério da congregação, né? Mas sigamos com o nosso vídeo. Bom, então aí eu me indignei, né? Por quê? Porque o cristianismo não aceita nada oculto, né? As revelações de Deus, o Senhor mesmo fala, as coisas ocultas pertencem a Deus. Está lá no livro de Deuteronômio, pode procurar aí na Bíblia. As coisas ocultas, as reveladas, são para nós, os nossos filhos, para sempre. Então, não tem que ter lista oculta de ensinamentos. Deve ser tudo claro, tudo sabido, conhecido, né? E mesmo o Senhor Jesus, nós somos uma comunidade cristã. Está lá, o nome da igreja é muito bonito, Congregação Cristã no Brasil. Nós somos uma comunidade seguidora do Senhor Jesus. Lá no templo, você entra lá no salão, lá na frente, na parede, está escrito em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Na tribuna também. Então, isso, qual foi o exemplo dele? Lá no seu julgamento, lá no Sinédrio, né? Quando o sumo sacerdote perguntou qual é a sua doutrina, o que é que você tem ensinado? Ele falou, pergunta por judeus. Eles sabem o que é que eu tenho dito. Porque eu sempre ensinei no templo e nas sinagogas. Eu nada disse em oculto. Eu falei abertamente ao mundo. Então, as coisas de Deus têm que ser tratadas dessa maneira, aberta, de conhecimento de todos. Por quê? É para não exatamente evitar erros absurdos, né? Como, por exemplo, né, matar pessoas. Né? Ninguém sabe quem, aonde, como, que dia, como foi. Alguém tomou a tribuna e disse que interpretou mal aquele verso lá de 1 João 5,16, que diz que se você vê o seu irmão em pecado, né, ore por ele, né? Quer dizer, Deus vai atender a sua oração, vai abençoar essa pessoa e vai mudar a vida dele, ele vai sair daquela situação. Depois diz, há pecado para a morte, pelos tais digo que não ore. É só para não orar, deixar na mão de Deus. Por quê? Porque Deus disciplina seus filhos. Que Deus examine, se achar de que deve destruir a carne para salvar a alma, Deus faz. Então é para
O ensinamento é para não orar. Bom, aí nesse dia, esse camarada leu esse verso e diz que a fornicação, o adultério, é pecado de morte. Entendeu? Hoje nós temos ensinamento, finalmente, né, depois de um trabalho de 18 anos, né, que vem explicando isso, combatendo isso, né? Diz assim, ó. E, vamos lá, estou procurando aqui, tá? Por favor, espera um pouquinho. Puxa vida. Pecado de... Tá. Aqui, ó. Pecado de morte. Foi no ano passado, 2016, assim. Tópico número 33. Não pecado. Não consta na Escritura a expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16 e 17, está escrito: há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu pecado para a morte ou não. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus constituído juiz dos mortos, dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina, cabe ao ministério julgar. Então, mas lá atrás, 1940, 1950, alguém, né, por seres coisas escondidas, né, alguém disse que adultério, fornicação é pecado de morte, que a pessoa morreu, é cão que voltou ao seu próprio vômito, é porca lavada, perdeu a alma, está fedendo, cadáver, entendeu? E está aí, ó, o ano passado, em abril do ano passado, o Ministério está explicando que não podemos fazer tais afirmações a respeito de quem quer que seja. Mesmo porque, se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 5, você vai ler sobre um irmão que deitou com a mulher do pai dele. Não foi com a mãe dele, ele deitou com a madrasta, a mulher do pai dele. E Paulo, junto com a igreja, entregou esse irmão para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entendeu? Ele não entregou esse crente para a perdição da alma, para ir para o inferno, nada disso. Para que Deus destruísse a sua carne, para que ele não pecasse mais, não continuasse nessa desobediência, mas que para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Está lá, está escrito. Davi cometeu adultério, e não somente adulterou, como também arquitetou um plano para que Urias, a mulher de Batseba, fosse morto em combate, a fim que não descobrisse a gravidez de Batseba, que foi a mãe de Salomão. Percebe, então, que nós não podemos julgar as pessoas, fazer esse tipo de julgamento. Está aí. Depois de 17 anos, 16 anos, né, porque foi em abril de 2016, combatendo contra isso, é que o Ministério assumiu esse ensinamento. Mas eles estão ainda com a crença de que Deus mata seus filhos. E isso Deus não faz. A Bíblia fala claramente que Deus não faz isso. Isso é simples, é fácil de você entender. O Senhor Jesus mesmo, ele acolheu a todos, né? Mateus, esse que você lê na Bíblia aí, ele era coletor de imposto. Pelos judeus, o coletor de imposto, que era aquele que cobrava imposto, era considerado um traidor, porque estava a serviço do Império Romano, né? Trabalhando para o Império Romano. E eles faziam uma coisa também. Cobrava 50, o imposto era 10, eles cobravam 50. 10 eles mandavam lá para o César Romano, imperador, né? E 40 ficava no bolso deles. E o Senhor Jesus se aproximou de Mateus
e disse: Mateus, vem e segue-me. E fez dele um dos seus apóstolos, autor responsável pelo livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que você tem na sua Bíblia. Ele chegou, né, num certo lugar e viu Zaqueu lá em cima, numa árvore. Zaqueu era de baixa estatura e subiu na árvore para ver e ouvir Jesus. E Jesus disse para ele: desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe, né? Era o chefe dos coletores de impostos. Era o chefe dos ladrões. Ele cobrava imposto, roubava também, pegava para ele também, e do roubo dos demais cobradores de impostos, ele recebia também um percentual. Ele ainda pegava uma graninha dos demais, entendeu? E o Senhor Jesus entrou na casa dele e disse: hoje entrou salvação nesta casa. Ele disse que todos os que estavam ali, Zaqueu, sua família e seus amigos, estavam salvos por toda a eternidade. E veja, a mulher adúltera, né, jogaram na frente dele os fariseus e disseram: esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas até a morte. Tu o que dizes? Ele disse: quem dentre vós sem pecado, atire a primeira pedra. Todos, a começar dos mais velhos, abandonaram as suas pedras e saíram, né? Foram embora. E o Senhor Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Né? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nos basta. E o Senhor Jesus disse: Filipe, não me tens ainda conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Por que dizes: mostra-nos o Pai, isso nos basta? Você está entendendo? Então, todas as vezes que o Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, todas as vezes que ele disse eu sou, ele falava em aramaico, né? Que é a língua do hebraico primitivo. É a língua com a qual Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, quando deu a ele os 10 mandamentos e toda a legislação hebraica, toda a legislação levítica, né? Quando Moisés perguntou, imagina, Deus disse para ele: vai e fala para Faraó, que era o dono do mundo, para ele libertar o meu povo. E Moisés ficou apavorado, falou: mas vou perguntar teu nome, o que eu digo para eles? E ele disse: eu sou o que sou, eu sou é o meu nome perpetuamente. A palavra eu sou, a pronúncia correta dela se perdeu ao longo dos séculos. Seria, o pessoal fala por aí Jeová, né, que é o nome de Deus, seria algo como se fosse Yahvé, e significa eu sou. Todas as vezes que Jesus dizia eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, ele usava essa expressão, Yahvé. Ele se identificava com aquele que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe. Por isso você lê no capítulo 10 do Evangelho de João que os judeus pegaram pedras para apedrejá-los, porque os judeus matavam as pessoas por apedrejamento, aos blasfemo, e eles consideravam que Jesus estava blasfemando. Aos adúlteros, o filho desobediente, o falso profeta, e mais um outro pecado que não está me lembrando agora. Então, eles queriam apedrejar Jesus por causa que ele dizia que ele se identificava como o Deus que havia falado com Moisés no Monte Horebe. Jesus mesmo, lá você lê, você vê isso. Jesus disse: tenho feito muitas boas obras no meio de vós. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus disseram: não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? É por causa disso, porque todas as vezes que ele dizia
Eu sou, ele se identifica, ele dizia o nome de Deus. Yahvé, a porta. Yahvé, a luz do mundo. Yahvé, a ressurreição e a vida. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. É isso, é isso. Então, eu tenho uma história, gente. Eu tenho uma história para provar. Tá? Não adianta fazer lenda, porque todos os que fazem lendas a meu respeito são lendas. Quem quiser conhecer a verdade, acaba descobrindo que não é nada disso. A minha vida está toda exposta. Tá? Está toda exposta. Tá? Quem quiser saber a meu respeito, eu tenho mais de 1.500 vídeos, milhares de páginas escritas. Ela diz a nossa querida irmã, a nossa querida e preciosa. Preciosa por quê? Porque tem uma alma para salvar. Né? Ela diz que eu escrevi uma carta ao Brasil. Eu nunca escrevi uma carta. Quem inventou essa história, essa fábula, é o Edivaldo Oliveira. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas é uma fábula. e diz que eu escrevi uma carta com proposta para retirar o livro de Tiago das nossas Bíblias. Eu nunca escrevi uma linha contra o livro de Tiago. Eu nunca disse que o livro de Tiago não tem inspiração divina. Se você examinar, você vai descobrir que eu condeno o mau uso do livro de Tiago. Claro que tenho que condenar o mau uso do livro de Tiago. Por quê? Porque o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, fala por 20 vezes, que quem crê nele tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna. Vamos ver se o Gideone Fernandes, se a Margarete De Vito Martins, se elas estão no peso certo para que possam entrar na minha glória. Não existe isso. Não existe isso. Ele diz que quem crê tem a vida eterna. Verbo ter no presente do indicativo, que é uma coisa que você recebe e que fica com você. Esse é o presente do indicativo. Quem crê tem. Entendeu? Não é vai ter. Quem crer tem. Por que Jesus faz essa afirmação por 20 vezes? Porque a salvação é um ato jurídico da parte de Deus. O que fez Deus para salvar a humanidade? Ele encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Isso que ele declara na sua palavra. Vou procurar aqui na Bíblia Online para ler os versinhos onde está escrito isso e você possa conferir. Olha, diz aqui, veja, encerrou a todos debaixo do pecado. A minha internet é muito lenta, mas vamos chegar lá. Encerrou a todos debaixo do pecado. Então vamos ver. Diz assim, Gálatas 3:22. Diz assim, mas a Escritura, quem inspirou as Escrituras é o Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Então a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Você lê em Gálatas 3:22. Depois, aqui o verso que eu queria citar é esse. Está em Romanos 11:32. Diz assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, onde está essa misericórdia? Na sua graça infinita, que não é a igreja.
Veja, não é um sistema religioso que está cheio de adúlteros, ladrões, hipócritas, mentirosos, assassinos de almas. Não. E veja também, você pensa que eu estou atacando a congregação cristã no Brasil? Engana-se, tá? Porque isso está em todas as igrejas. Todas as igrejas têm esse tipo de homem. Estão lá os assassinos, os ladrões, os adúlteros, os hipócritas, os mentirosos, os filhos do inferno. Sabe onde eles não estão? Nos pequenos grupos. Porque os pequenos grupos não lhes interessam. Na realidade, esses perversos homens, eles têm um grande interesse no poder e no domínio das pessoas. Então, toda a grande igreja está cheia deles. Tá? Então, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Qual é a misericórdia? A misericórdia é que ele, o próprio Deus, se fez homem e habitou entre nós. É o que você lê lá no livro de Romanos. Tá? Aliás, no livro de João, no capítulo 1. Diz assim, no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra, voz, enunciação. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Então, veja, verbo é enunciação, é palavra. E Deus nada fez com as suas mãos. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, as constelações, esse mundo, esse universo magnífico, que nós somos incapazes até de compreender a sua grandiosidade, como também o micro-universo, os átomos, elétrons, prótons, são partículas infinitamente pequenas que nós não conseguimos ver. É Ele o Criador. E Ele sustenta tudo isso pela palavra do seu poder. Pela palavra, pelo verbo. É a voz e a anunciação. Você percebe isso no primeiro livro de Gênesis. Diz assim, no princípio criou o Senhor Deus o céu e a terra. O que Ele fez? Ele fez com a mão o céu e a terra? Não, Ele falou e aconteceu. Você lê lá no verso 3 do livro de Gênesis. E disse Deus, isso que saiu da boca de Deus é o verbo, é a palavra, é a anunciação, é Jesus na eternidade. Na eternidade ele não tinha o nome de Jesus. Esse nome ele recebeu. Um anjo apareceu a José e Maria e disse que colocassem naquela criança que haveria de vir o nome de Jesus. Mas ele não, na eternidade não existe Jesus. Era o verbo divino, a voz de Deus. O verbo, diz assim, o 14, e o verbo se fez carne. A voz, a anunciação, a palavra de Deus, que realizou todas as coisas, né? Ela se fez carne e habitou entre nós. Tá? E por isso ele é chamado unigênito do Pai. Por quê? Porque aquela criança, gerada no ventre de Maria, aquela semente é uma semente que o Espírito de Deus colocou ali, que foi um feto, né? Foi uma criança, foi um menino, se tornou homem, cheio de graça e de verdade, anunciou o seu evangelho e foi à cruz e pagou o seu pecado e o meu pecado. Tá? Então, esse é um ato jurídico de Deus. Quem se beneficia desse ato são aqueles que acreditam que esse sangue derramado foi feito por suas culpas, como eu. Tenho certeza da minha salvação, da minha vida eterna. Por quê? Porque os meus pecados, as minhas culpas, ele pagou lá na cruz do Calvário. Isso é profetizado desde os primeiros versos do livro de Gênesis e vai até o Apocalipse. Tá? Eu estou vestido com a justiça de Cristo. A minha justiça não serve para nada. É uma porcaria. Tá?
não serve para nada. Eu me visto da justiça de Cristo. Foi o que Adão fez. Quando ele desobedeceu a Deus e viu que ele estava nu, o que ele fez? Ele fez para si vestimentas de folhas de parreira, né, para cobrir a sua nudez. Deus apareceu a ele e o que fez o Senhor, o Eterno? Abateu um animal e com a pele do animal fez para ele vestimenta para esconder a sua miséria, a sua nudez. Quando o Senhor abateu o Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele se fez abater por amor da minha alma, eu, acreditando nesse sacrifício, estou vestido da justiça dele, do Cordeiro de Deus. Nada tenho para apresentar diante de Deus. A única coisa que eu tenho para apresentar diante de Deus é aquilo que ele fez por amor da minha alma. Por isso eu tenho certeza da minha salvação. Tá? Esse é o ato jurídico. Dele se beneficiam aqueles que acreditam. Ele fala isso por 20 vezes no Evangelho de João. A quem ele diz, a tua fé te salvou. Pessoas salvas, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, sem nada. Salva que dia? No momento que eles viram, os cegos não viram, mas ouviram o Senhor Jesus e creram nele e foram salvos por toda a eternidade. Quando o procuraram para receber um milagre, ouviram dele a verdade, que eles eram almas salvas por toda a eternidade. Entendeu? Agora, o que fazem vocês? Vocês pegam 2 versos de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16, e deles fizeram uma doutrina, que joga no lixo toda a doutrina do Senhor Jesus. E diz o seguinte, fé sem obras é morta. Né? É verdade. Ué, ele não está falando contra o que o Senhor Jesus diz. A verdadeira alma, a verdadeira fé, salva o homem. Faz dele uma nova criatura. Ele recebe o Espírito de Deus para habitar nele. A sua vida se torna uma vida maravilhosa. Ele tem o poder de Deus na sua vida. Onde ele pisa a planta do seu pé, se transforma num vale de bênção. Os demônios saem correndo da sua presença. Os mais teimosos, ele ordena e eles obedecem, eles saem gritando. Entendeu? Impõe a mão sobre os enfermos e são curados. Entende? E se bebem alguma coisa mortífera, não lhes faz dano algum. Por quê? Porque o Senhor falou, estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Né? E essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé produz esse tipo de homem. Né? Agora, existe a fé inútil. O cara diz que crê, mas na realidade não crê coisa nenhuma. Entende? Então, não há obras nele. Não vai aparecer nada. Entendeu? É isso que Tiago está dizendo. Ele não está dizendo que as obras salvam o homem, que é o que vocês acreditam, por causa de uma má interpretação do verso de Tiago. Acredito que boas obras, firmeza, fidelidade, pertenção ao sistema religioso, batizar, tal, isso aí salva você. Aí, quando você se examina, você vê que você é um miserável pecador. E olha, a melhor esperança é comparecer diante de um Deus que é justiça absoluta, santidade absoluta, e não vai haver chance para você. Por quê? A salvação é um presente que ele dá ao homem, e que o homem recebe esse presente pela fé, e vocês não acreditam. Né? Acreditam em um montão de outras coisas, mas não acreditam naquilo que ele fez. Entendeu? Então, é isso. Não há uma palavra minha, não há um texto escrito meu, onde eu rejeito o livro de Tiago e disse que ele não tem inspiração divina. Então, e provo com documentos históricos que a igreja primitiva não lia, não aceitava o livro de Tiago. Primeiro, é uma coisa que é fácil entender. A igreja primitiva só lia
nas suas reuniões, as cartas cuja autoria fosse conhecida. As cartas de Paulo, todas elas eram lidas, quase todas, né? Por quê? Porque lá está escrito Paulo, apóstolo, né? Ele começa dizendo o nome dele. Agora, Hebreus não era lido. Hebreus não era lido nas reuniões das comunidades cristãs. Por quê? Porque não tem autoria. Tá? A tradição atribui ao apóstolo Paulo, mas os estilos, a escrita tem estilo. O estilo é diferente, entende? É atribuída pela tradição a Paulo. Então, Tiago não era lido, porque Tiago não era apóstolo. Ele era irmão do Senhor, entenderam? Tem um testemunho bonito, né? O livro histórico que já apresentei para vocês em outras oportunidades e que vou apresentá-lo agora. Espera um minutinho, um segundo. Onde está? Cadê? Né? Não estou achando. Não, está aqui, ó. Achei, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Este é o primeiro historiador do cristianismo. Tá? O que eu digo a respeito de Tiago é o que a história diz, né? Que a igreja primitiva, ele dá o testemunho dele, conta o testemunho de Tiago. E ele não está inventando nada, não. Tudo que ele diz aqui está baseado num historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que foi contemporâneo do Senhor Jesus. Flávio Joséfo viu o Senhor Jesus. E ele dá testemunho do Senhor Jesus, entende? E ele diz aqui na página 75 que a igreja primitiva não lia o livro de Tiago, porque não acreditava. E a igreja primitiva achava que era leitura espúria, adulterina. Por quê? Porque eles não tinham a informação que você tem hoje, que eu tenho. Até na internet, nós temos Bíblia, temos todas as cartas. Naquele tempo era diferente, era tudo escrito em manuscritos. Algumas comunidades cristãs tinham uma ou outra carta, mas faltavam as demais. Algumas tinham este evangelho, mas não tinham outro evangelho, entende? Era muito difícil, diferente. Hoje você tem até no celular as informações. Você tem como pesquisar tudo isso. Então, nesse tempo, eles não entendiam. É por isso que eles não aceitavam, consideravam mesmo espúria. Porque para eles parecia ser uma contradição ao ensino das Escrituras Sagradas. Né? Então, não adianta criar lenda, né, Margarete, querida? Você é uma portadora do nosso querido Edivaldo Pereira, né? Uma emissária, até usa o símbolo do Exército Brasileiro. Né? Aí disse que eu queria ser ancião mor no Brás. O adúltero não perderia mais a liberdade. Eu não digo em lugar nenhum, precisa provar, né? Precisa provar. Não, o ensinamento é diferente, tá? É que o adúltero, nós não podemos dizer que ele perdeu a alma. Só isso, tá? E as suas ideias não foram afeitas. Então ele passou a combater a CCB nesses 17 anos. Com todo tipo de calúnia. Não, em absoluto. Eu falo e provo com documentos com a mesma igreja. Após a fundação com CCMJ, ele fez o mesmo. Nada tem a ver com a CCMJ, Congregação Cristã Ministério Jandira. Eu fui expulso da NCCB exatamente por pregar lá o Evangelho. Só isso. Tá? Só isso. Eles não aceitaram, não é que eles não aceitaram, a CCMJ não aceitou as minhas sugestões. Eu nunca andei nem sei onde fica, nunca frequentei um culto da CCMJ e nunca fui lá sugestionar nada. Né? Eu sou um dos fundadores, não fui eu que fundei, eu sou um dos fundadores da MCCB, que se juntou. Depois da minha saída,
é que se juntou ao ministério lá de Jandir. Nada tem a ver com o ministério de Jandir. Então tá, e aí diz que eu queria ser ancião do Brá, né? Não é nada disso, né? Eu faço, escrevo vídeos na defesa da vida espiritual, porque sei que vocês estão seguindo o evangelho, o falso evangelho, o evangelho maldito, que é o evangelho da firmeza, da fidelidade, das boas obras, do batismo, e por pertencer a um sistema religioso que apostatou até das suas doutrinas originais. E também na defesa da vida, porque muitas pessoas nada sabem do que a Bíblia diz e são expulsas de maneira absurda, né? Cão, cadela, porco, que voltou-se ao próprio vômito. Eu sei que muitos se suicidaram, outros, porque são pessoas que têm suas personalidades assim, são bipolares, têm problemas de personalidade, então abandonam suas famílias, se atiram no pecado, já que Deus não quer nada comigo, então eu vou para o adultério, eu vou para as drogas, eu vou para a bebedice, entende? E acabam destruindo suas famílias. Outros saem pelas estradas com um saco nas costas, se alimentando do resto de comidas, e sendo que o Senhor Jesus não ensinou nada disso, o Senhor Jesus não praticou nada disso, ele acolheu todas as pessoas. O adúltero, o fornicário, merece a disciplina. Mas eu entendo o seguinte, até declaro, em alguns vídeos eu falo, a disciplina, no dia seguinte o ministério deve ir à casa daquele a quem ele foi disciplinado e dizer a ele que nada está perdido, tá? Que o Senhor, se houver arrependimento, ele alcançará o seu perdão também. E ele tem a chance de salvar sua alma. É isso, nada disso. Então eu tenho uma história. Fica sabendo. Eu tenho uma história. Mais de 1.500 vídeos. Agora são... Quer ver? Vou dizer a vocês, hein? Tá? Eu tenho hoje... Vou dizer a vocês, quer ver? 1.458,35 inscritos. E tenho 1.503 vídeos publicados. Tá? Tenho o velho Orkut, né? Lá no velho Orkut, que desapareceu, tem muita matéria, muita coisa que eu publiquei lá. E eu tenho aqui guardado comigo muito do que publiquei lá no velho Orkut, né? Quem quiser, também, muita gente tem essas coisas guardadas, né? Que publicaram lá no velho Orkut e tem essas coisas guardadas. Então, não é bem assim, não, como esse pessoal está falando. Essa lenda. Não adianta criar lenda, viu, gente? A meu respeito que não vai colar, tá? Arranja outra conversa para me combater, que essa daí não funciona, tá? Minha querida irmã Jade De Vito, você é filha da irmã Margarete De Vito Martins? Eu li alguma coisa aí que você é filha da irmã Margarete De Vito Martins. Jade, que nome lindo! É o nome de uma pedra preciosa. Sabia? É uma das pedras que o Senhor utilizou para construir os muros da Nova Jerusalém. Os muros daquela cidade, a Nova Jerusalém, descrita lá no capítulo, lá no 22 do livro de Apocalipse, salvo engano, capítulo 22, fala que o Senhor utilizou essa pedra preciosa para construir os muros dessa cidade, onde eu vou habitar. E eu quero que você entre lá comigo, querida. Você e a sua irmã, a sua mãe, né, Margarete De Vito Martins, quero entrar com vocês duas, se possível de mãos dadas, sabe? Porque, na verdade, vocês não me agridem, vocês não me ofendem com seus comportamentos, essas atitudes, essas agressões. Vocês mostram só para mim, vocês mostram a situação em que vocês se encontram, essa necessidade que vocês têm de ofender, insultar, agredir, ameaçar, ofender. Não. Filha, que é isso? Perceba. Alguma coisa está errada na sua vida espiritual, entende? Eu não tenho o menor ódio de vocês duas, e de ninguém. Meu coração é aberto.
para mim, as agressões de vocês, duas, e outros mais, milhares aí da congregação, para mim são motivos de alegria, de prazer, contentamento. Sabe por quê? O Senhor Jesus disse, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. É grande o vosso galardão nos céus. Vocês inventando uma lenda a meu respeito, está me enchendo de alegria, prazer, contentamento, porque será grande o meu galardão nos céus. Naquele dia eu espero de todo o meu coração que vocês duas e outros mais entrem na glória do meu Deus comigo. E vocês vão ver o Senhor Jesus me chamar. Irmão Jair Ferreira do Amaral, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Eu vou ser reconhecido no meio de milhares. Eu sei que ele vai colocar, pode ser até uma joiazinha pequenininha aqui no meu peito, em reconhecimento às coisas que eu sofro aqui no meio de vocês. O meu objetivo é apenas um, a salvação das vossas almas. Eu não quero outra coisa. Essa é a ambição da minha alma, viu? Olha, um beijo nos vossos corações, tá? E fiquem na paz gloriosa do Senhor Jesus, o autor e salvador das nossas almas, consumador da nossa fé.